Bem-vindos ao Ideias com Voz, o podcast oficial da Parcerias de Negócio, onde damos voz aos empresários da nossa rede, às suas histórias, experiências e de que forma é que cresceram. Hoje temos connosco o Elísio Simões e começo por perguntar quem é o Elísio Simões. Bom dia, Luís. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. Bem, o Elísio Simões tem 58 anos de idade, é pai de duas filhas, é um amante do mundo das duas rodas, isto ao nível pessoal. Ao nível profissional, é empresário em nome individual, dá 5 anos a esta parte e desempenho uma atividade ligada ao mundo das finanças, nomeadamente do crédito. Muito bem, então, o que é que faz neste momento a tua empresa? Como é que nasceu? Conta-nos um bocadinho. Ora, ao fim de um percurso profissional de cerca de 28 anos na banca comercial em Portugal, não tive a oportunidade de desempenhar as mais diversas funções, mas maioritariamente funções de chefia, ao nível de liderança de equipas de balcões, de agências, e portanto foi realmente um tempo também bastante desafiante. Lidei com largas dezenas de pessoas em várias fases, digamos assim, também da vida económica do país, onde as exigências da banca foram muito diversas e exigentes. E esse percurso em 2021 teve o seu término, porque de facto chegou uma altura que, com 53 anos de idade, acho que era importante pôr em prática aquele bichinho que eu tinha, que sempre tive dentro de mim, que era trabalhar por conta própria e também, quer dizer, pôr em prática todos aqueles conceitos que nós ouvíamos na teoria, que o que é de ser um empresário, e realmente desde finais de 2021 que estou a trabalhar por conta própria na área da intermediação de crédito. Muito bem. Pegando naquilo que tu acabaste de dizer, qual foi o momento mais difícil no início? Porque nós temos uma ideia, mas depois quando vamos concretizá-la, é que começam a aparecer as adversidades. E qual foi o momento mais difícil no início que tu tiveste? Eu diria desafiante, o mais desafiante, e posso dizer que, pensando um bocadinho nesse momento, é aquele momento em que tu tens que ter a coragem de pôr em prática todas as ideias que tu já apontaste em papel ou que tens estruturado. Isto na teoria está tudo muito certo, mas depois é preciso aquele momento da decisão de dar o passo em frente e de pôr estas coisas em prática, não é? E de repente começamos a levar com tudo em cima, com as adversidades, com as coisas que não correm logo bem à primeira e que é preciso de facto insistir. E portanto, esse julgo eu que foi um momento mais desafiante para mim, até pela realidade que eu trazia da minha experiência anterior, não é? No fundo, a nossa atividade na banca era exigente, mas tínhamos toda a plataforma montada e nós tínhamos ali só que aparecer a desempenhar aquilo que nos era indicado para fazer. Pois. Epá, do outro lado da barricada, portanto, uma pessoa sendo empresário e tendo que ser, em que tudo és tu que pões tudo em prática, realmente esse é um momento desafiante, pronto, mas é preciso ter esse gosto, é preciso ter alguma capacidade também de resistência para ultrapassar os temas e desafiante, foi muito enriquecedor e muito desafiante esse momento inicial. Então diz-me, nesses momentos que são desafiantes, o que é que te motivou a continuar? Porque às vezes O- apetece tentar a toalha ao chão, não é? Não, mas a motivação, isso é fácil de responder porque já tenho pensado muito sobre isso. Sobretudo é o gosto por aquilo que eu faço no dia a dia, não é? E pela temática, portanto, ou seja, ajudar pessoas no dia a dia a tomarem uma decisão mais informada sobre decisões de crédito, e que normalmente são decisões importantes para as famílias e para as pessoas, nomeadamente quando estamos a falar em compra de habitações e créditos à habitação. As pessoas normalmente não é um tema com o qual o comum dos cidadãos lide no dia a dia.
podermos aportar uma larga experiência nessa matéria para as pessoas, poder esclarecer, tirar dúvidas e tentar apresentar realmente as melhores soluções nesse âmbito às famílias, de facto é isso que me motiva, não é? Também temos a componente das empresas, apesar das empresas normalmente terem já alguma estrutura um pouco mais profissionalizada e estarem um pouco mais sensíveis para os temas da banca e dos créditos. Bem, eu diria, era bom que assim fosse, mas nem sempre é assim. O empresário, muitas das vezes, também precisa ali de uma ajuda para tomar, por vezes, uma Lógico. decisão mais fundamentada. Mas é isto que me motiva, é a satisfação de, no final de um processo de crédito, no final de uma escritura, as pessoas virem ter connosco, pá, e agradecerem o nosso trabalho, agradecerem toda a ajuda, todo o esclarecimento. Muitas das vezes nos virem dizer: olha, eu nunca tinha percebido isto, a vossa maneira de explicar, de orientar, de esclarecer, de facto é de uma forma que nós entendemos, portanto é isso que nos dá a satisfação no dia a dia. E, portanto, já estás há alguns anos com a intervenção de crédito e que evolução é que houve até os dias de hoje no teu setor? Sim, nós estamos, portanto, vamos fazer agora 5 anos, no final deste ano, estamos com a atividade a funcionar, portanto, temos estado a percorrer um percurso que eu considero um percurso normal, um crescimento sustentado. Abrimos o nosso primeiro espaço em finais de 2021 aqui na Figueira da Foz e mais recentemente com um segundo escritório em Coimbra, que é a quase um passo natural aqui na região em termos de crescimento, mas pronto, também temos tido felizmente a oportunidade de trabalhar com clientes a nível nacional, desde o Algarve até ao norte, com imigrantes por aí fora, portanto, também isso hoje em dia consegue-se com toda a facilidade que temos ao nível das comunicações e estamos a trabalhar num setor de atividade que é relativamente recente em Portugal. Portanto, esta atividade está regulamentada com um regime jurídico próprio apenas desde 2018 para cá. Uhum. É uma atividade que tem estado em constante evolução, é uma atividade que tem demonstrado algumas dores de crescimento. Isto antes de 2018 funcionava um bocadinho de forma anárquica, ou seja, as pessoas tinham escritórios de aconselhamento, de consultadoria de crédito, mas não havia propriamente um regulamento desta atividade. Passou a existir a partir de 2018 para cá. Esta atividade é supervisionada pelo Banco de Portugal e nestes últimos anos as regras, as exigências têm sido muitas, portanto, porque é um setor em crescimento, têm surgido imensos novos intermediários de crédito no mercado e tem sido essa um bocadinho o desafio também de estar a desenvolver uma atividade num setor que está em permanente evolução e adaptação, digamos assim. Isso leva-me à pergunta que é, como é que tu vês o mercado atualmente, não é? Pois, o mercado da intermediação de crédito, o que é que nós podemos dizer daquilo que conseguimos retirar eh, de alguma informação que tem vindo na comunicação social, mas pronto, que se consegue ir buscar ao Banco de Portugal. As operações que têm vindo, as operações de crédito que têm vindo a surgir na banca, para terem uma ideia, eu não devo estar a falhar muito se ao dizer que cerca de 70, 80% das operações de crédito à habitação que entram na banca hoje em dia passam pelos intermediários de crédito. Esta é a importância desta atividade atualmente na banca em Portugal. E recentemente, há cerca de um mês e pico atrás, surgiu a notícia que, pela primeira vez, o número de operações de crédito ao consumo também que entram nos bancos e nas financeiras também mais de 50% já são provenientes dos canais da intermediação de crédito. Ou Uau. seja, é uma atividade que, de facto, como é totalmente gratuita para o cliente final, não é? Quem nos paga são os bancos e são as financeiras que ganham a operação, que venham a ganhar a operação Bem, e a concretizar a operação.
pagam-nos, portanto, uma comissão e é este o nosso rendimento da nossa atividade. Isto para o cliente é custo zero, portanto, o cliente só tem aqui uma situação do win-to-win, portanto, não tem nada a perder com isto e isto também justifica um pouco o ganho da importância deste setor, portanto, as pessoas recorrem cada vez mais à intermediação de crédito para tomarem uma decisão sobre o crédito que vão depois acabar por fazer. Muito bem. Então, o, o cliente chega até ti e no que é que tu te diferencias e o que é que os teus clientes mais valorizam naquilo que tu fazes? Muito bem. Sem dúvida alguma que a experiência acumulada tem aqui uma vantagem muito grande, não é? Portanto, ou seja, nós, apesar das condições do crédito também estarem permanentemente em alteração, ainda agora estamos a atravessar um momento em que o Banco de Portugal vai lançar agora a partir do próximo dia 1 de agosto uma nova regra macroprudencial para o setor do crédito, que tem a ver com a tentativa de redução da taxa de esforço das famílias no crédito à habitação, que até agora tem sido de 50% e vai passar a ser apenas de 45% de uma coisa chamada DSTI. O que é que isso significa? Um agregado familiar, se considerarmos o rendimento líquido, poderia se endividar até ao momento até 50% desse valor do rendimento líquido Uhum. mensal do agregado, com diversas operações de crédito, não é? A partir do dia 1 de agosto, esse montante de endividamento só pode ir até aos 45%, ou seja, as pessoas vão se poder endividar menos Menos. a partir de agora. Portanto, e isto é numa tentativa de manter também de alguma segurança para as pessoas não entrarem num tema de sobreendividamento. Portanto, eu considero que o endividamento é uma situação que não tem que ser por si uma coisa má, uma coisa péssima, portanto é natural, Uhum. se uma família toma a decisão da compra de uma casa, é natural que nem todas as famílias tenham capacidades financeiras para com capitais Lógico. próprios poderem adquirir o imóvel, por exemplo. E portanto, a ferramenta do crédito é uma ferramenta importante para melhorar as condições de vida das pessoas, das famílias em geral. O problema, portanto, ou seja, a palavra crédito em si, eu não concordo que tenha por si próprio uma conotação negativa. Poderá passar a ter e passa a ser um problema quando de crédito passamos para sobreendividamento, ou seja, quando as pessoas contratam ou contraem crédito num montante de que depois não conseguem cumprir com os compromissos assumidos e pagar normalmente as suas responsabilidades. E estas coisas podem acontecer não só pela responsabilidade, nem todos somos maus pagadores, mas podem-nos acontecer imprevistos na vida, estamos todos sujeitos a isso, em que de um momento para o outro as condições com as quais nós tomamos uma decisão se alteram e de repente podemos estar perante uma situação de maior dificuldade. Se tivermos resguardados e se não tivermos naquele limite de capacidade, temos ali uma almofada que eventualmente nos Sim. pode permitir continuar a fazer face às prestações ao pagamento das responsabilidades, mesmo com o tal surgimento de alguns imprevistos que possam acontecer. E esta tomada esta medida por parte do Banco de Portugal vem nesse sentido, ou seja, é no fundo também tentar salvaguardar um pouco o futuro das famílias. Evidentemente, quando nós estamos com pessoas à nossa frente que querem comprar aquele imóvel, o que lhes interessa naquele momento é conseguir ter o crédito para a compra do imóvel. Não estão muitas das vezes, muitas pessoas não pensam nisto, é para isso me acontecer daqui a uns Sim. anos, qualquer coisa de imprevisto e depois eu já estou ali no limite das minhas capacidades para pagar esta prestação e se de repente um dos elementos do agregado familiar fica desempregado ou se as taxas subirem abruptamente e os créditos estão indexados a taxas variáveis, portanto as pessoas muitas das vezes não pensam eh, há muito pouca gente que tem isso em consideração quando está para tomar uma decisão de crédito. Então,
aquilo que, no fundo, os teus clientes mais valorizam naquilo que tu prestas, no fundo, é o teu know-how e o teu conhecimento, percebem que tiveste do lado da barricada, como se costuma dizer, e portanto, para eles é uma segurança tu perceberes como é que o processo pode ser conduzido, não é? No fundo. Sem dúvida, eu penso que é esse o feedback que nós temos tido por parte das pessoas com quem temos feito negócio e tem sido muito estimulante ter tido esse feedback. Isto é como tudo, não é? Que eu costumo sempre dizer, cada macaco no seu galho. Exatamente. Epá, por vezes as pessoas chegam aqui com 30.000 dúvidas, até já falaram com outros intermediários e continuam a não ter uma ideia precisa do que é possível de fazer ou o que é que se tem que fazer para aquilo que pretendem. E realmente epá, a nossa equipa, portanto, eu e as pessoas que estão comigo atualmente, todos passamos pela banca, todos temos largos anos de experiência e é como eu digo, podemos não saber tudo, estão sempre a surgir coisas novas e há temas que também temos que aprofundar, mas quando assim acontece, também temos um acesso muito facilitado junto dos nossos parceiros Sem com dúvida. quem trabalhamos, portanto temos essa facilidade, estamos muitas das vezes à distância de um telefonema ou de um e-mail para esclarecer alguma coisa um pouco mais complicada e conseguimos de facto dar como eu costumo dizer, conseguimos dar ali sempre informações credíveis e reais a quem nos procura, não é? Por vezes, infelizmente, nem sempre as informações ou as respostas são aquelas que as pessoas esperam, Procuram. não é? Aham. Eu também costumo dizer que não tiramos coelhos da cartola, portanto é o que é, e há situações que não dependem de nós nem da banca, tem que ser por vezes a própria pessoa. Quer dizer, se a pessoa ganha 1.000 euros e a prestação dá 600, não há hipótese, não é? Não Não há se milagres. consegue fazer o crédito. Muito bem. Onde é que tu queres chegar nos próximos anos com essa atividade? Onde é que pensas chegar? Muito bem, eu espero e conto conseguir continuar a expandir o negócio, eh, estar cada vez mais próximo de algumas áreas geográficas que são interessantes para o meu negócio, porque a realidade do negócio também difere de zona geográfica para zona geográfica, digamos assim, não é? Ainda hoje estava de manhã a ler algo sobre o tema, em qual é que são os valores médios das operações de crédito contratados e a quantidade de novos clientes que os intermediários de crédito têm todos os meses e, portanto, temos grandes diferenciações entre uma zona da Figueira da Foz, uma zona de Coimbra, uma zona de Lisboa, de Porto, etc. Ou seja, portanto, cada praça tem a sua realidade e as praças de maior dimensão são mais apetecíveis porque os valores médios das operações são superiores, os clientes têm potencialmente outros níveis de rendimento, e portanto aquilo que nós pretendemos fazer é continuar a estarmos presentes ao lado de quem nos procura para lhes de continuar a dar as melhores informações e os melhores inputs possíveis para que depois tomem a decisão. A decisão final é sempre do cliente, não é? Naquilo que nós fazemos, normalmente é um processo de triagem, de filtro, expomos a operação, apresentamos a operação aos nossos parceiros todos e depois vamos, à medida das respostas e das condições que nos vamos obtendo, vamos filtrando até ficar ali com uma pool de duas ou três propostas e depois normalmente é sempre o cliente que toma a decisão final, vamos para esta situação ou para esta. É isso que nós queremos continuar a fazer, continuarmos a fazer a diferença junto dos nossos clientes para uma tomada de decisão assertiva, e conseguimos chegar cada vez mais a mais clientes em zonas geográficas, como eu digo, mais apetecíveis. Portanto, é esse o caminho que eu gostaria de tomar nos próximos tempos. Bem, tu hoje olhas para trás, não é? Farias algo diferente? Isso vai dizer. Tanta coisa. Hum,
é comum ouvir-se na malta que saiu da banca com estes anos mais ou menos que eu tive, que o interessante era ter saído 10 anos antes, né, no mínimo. Começava se calhar por aí, não é? Se calhar começava por aí, mas as coisas têm que acontecer quando têm que acontecer, Lógico. o momento é o que é. Não estou, muito arrependido nestes últimos 5 anos de ter tomado esta decisão de crescer com segurança, de dar um passo, de cada vez. Houve oportunidades de participar, de embarcar noutros desafios em que a velocidade poderia ser eventualmente diferente, Uhum. e mais intensa, mas, não estou arrependido de continuar a ter a noção que tenho que ter todo o tempo que for necessário para aquele cliente e para aquele processo. E Boa. cada cliente tem que ser tratado como um caso único, como um fato único. Ou seja, nós podemos ter mais ou menos soluções padronizadas, mas depois temos que ajustar essas soluções para aquele caso em concreto. Caso a caso. Muito Se bem. nós entrarmos num esquema de volumes, de quantidades, eu penso que não é fácil nos dias de hoje. É claro que temos intermediários de crédito com Bom, dimensão nacional a trabalhar muito no digital, por exemplo. Pronto, hoje em dia também a aplicação da inteligência artificial na nossa atividade também permite ganhos substanciais de tempo, de respostas, de uhum, comparações, de análises. É um caminho que também muito que tem que se considerar, que vai-se ter que considerar para acelerar um bocado a temática, mas no fundo não estou arrependido de ter tomado este processo de como tem vindo a correr, portanto, e as coisas também estão a aumentar, a dimensão está a incrementar de uma forma natural, portanto, não teria alterado muita coisa neste percurso da atividade da intermediação nestes últimos 5 anos. muito bem. Então diz-me, pegando em tudo isso que tu acabas de dizer, queres partilhar comigo qual foi um dos erros que mais te ensinou em todo esse processo? Minha atividade. Sim, 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 sim. Uhum. Começar a atividade nova e todos nós avançamos com uma ideia, não é? Mas aparecem coisas que nós depois Claro, claro, muitas, muitas. sempre Olha, como nós sonhamos e às vezes há aquele erro que eu cometi de apreciação que pá, foi sim, a sim, sim, sim. o maior ensinamento que eu tive. Olha, uma delas, e isto tem sempre a ver com pessoas, foi, no início ter um bocadinho a ideia e a expectativa de ter conseguido ou de ir conseguir trazer mais pessoas rapidamente a trabalhar nesta área comigo. Uhum. Colegas ex-bancários que saíram da atividade bancária e quando realmente iniciei isto pensei que, epá, vamos aqui constituir várias equipas com esta pessoa, com esta que eu reconhecia perfil e capacidades para, e as pessoas acabaram, muitas delas, por não querer aceitar o desafio. Eh, Pessoas que foram trabalhar por conta de outra, eh, pessoas que seguiram o seu próprio negócio noutras áreas e, portanto, aqui eu e ter contado muito com isso no início, se calhar foi um erro, porque depois o que é que aconteceu? Estava eu aqui sozinho, né, no escritório. O que foi bestial, porque depois foi uma oportunidade de aprender a mexer nas coisas, desde a anilha à porca até montar o motor todo. E se uma pessoa tiver uma equipa em que muitas das vezes isto era o que me acontecia na banca, ou seja, eu enquanto diretor de balcão, eu não montava a operação, não é? A operação já me chegava montada à mesa para tomar a Logo, decisão naquilo que nós chamamos a comissão de crédito. Portanto, o gestor aparecia com o motor montado e depois nós falávamos ali um bocado sobre aquilo e tomávamos a decisão de aprovar ou não aprovar ou de pedir. Eu, quando comecei com esta atividade, tive que voltar atrás
e tive que aprender a montar eu o motor a partir da anilha. Portanto, e essa acho que foi uma das grandes vantagens que surgiu pelo facto de eu não ter tido logo pessoas a trabalhar comigo e a quem eu delegaria essa parte do processo, não é? E assim tive que arregaçar as mangas e tive que começar a aprender a montar o motor, portanto, e foi um ensinamento brutal e hoje, ao fim de 5 anos, estou muito mais bem preparado para montar uma operação de crédito à habitação do que propriamente quando estava na banca. Boa, muito bom, muito bom. Bem, e chega aqui o momento de falarmos aquilo que nos traz também cá, que é como é que tu conheceste a Penas, a Parcerias e Negócios e o que é que mudou desde que entraste na rede? Como eu dizia no início, o desafio que eu tinha, e que quis abraçar foi passar de muita teoria para a prática. E uma das coisas que já há muitos anos que eu ia acompanhando nas leituras que ia fazendo, nos temas que ia acompanhando, era o tema realmente do networking e do poder da conexão das pessoas. Pá, e foi de forma natural que, quando abri aqui o escritório na Figueira e quando me falaram num grupo de networking que se estava a instalar na altura, tanto 2001, finais de 2021, aliás, princípios de 2022, foi com alguma naturalidade que eu aceitei o convite para assistir pela primeira vez a uma reunião de trabalho nessa matéria e depois de ter ido à primeira reunião, tanto não tive qualquer dúvida que o networking e o estabelecimento de conexões que eram uma peça fundamental para o desenvolvimento também da minha atividade. Boa. E o que é que mudou desde então, desde que tu entraste na rede, o que é que mudou no teu negócio? Tem sido, tanto a parcerias e negócios tem sido uma ferramenta, mais uma ferramenta para alavancar negócio para a intermediação de crédito. Pá, e depois quem gosta de lidar com pessoas, de conhecer pessoas, também de ajudar sempre que possível, portanto, que é esta troca Hum. que nós, esta troca de contactos que nós fazemos neste âmbito do networking e na parcerias e negócios, portanto, tudo isto faz sentido, quer dizer, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu tento aproveitar como mais uma ferramenta de captação de oportunidades de negócio e, portanto, epá, hoje em dia essa ferramenta, parcerias e negócios, faz parte de uma forma natural da Elisições, intermediação de crédito. E o que é que distingue hoje, nos dias de hoje, a comunidade da Parcerias e Negócios? Hum, eu nunca tinha tido uma experiência anterior em estruturas diferentes desta, não é? Mas eu considero que a parte humana dentro da parcerias e negócios, porque depois a permanência, o contacto ao longo do tempo também vai desenvolvendo relações entre as pessoas e eu penso que esta componente assente numa estrutura profissional sistematizada de fazer networking faz toda a diferença, né? Portanto, ou seja, epá, todos nós temos os nossos grupos de networking, de amigos, de jantaradas, de almoçaradas, seja lá do que for, toda a gente tem. Mas as coisas mais cedo ou mais tarde acabam por se esgotar. Enquanto se fizermos este trabalho assente com uma metodologia, com ferramentas disponíveis e de forma sistemática, isto tem, eu costumo sempre dizer que o retorno também depende daquilo que cada um de nós está disposto a investir na ferramenta e no tema, como é evidente, não é? Não é Sim. chegar às reuniões semanais, sentar à mesa, dizer que sou muito bom e que aparece um negócio por isso, não é? Portanto, é preciso fazer um pouco mais, bastante mais. Mas portanto é isto que eu aprecio, é isto que eu considero que distingue a parcerias e negócios, é realmente estarmos dentro de um ambiente, dentro de uma comunidade em que é possível ao longo do tempo ter retorno e ter novas oportunidades de negócio. Boa. Muito bem. Queria que me definisses numa palavra
uma palavra que defina empreendedorismo. Loucura, É verdade, é preciso muita no bom loucura. sentido, no bom sentido. Qual é a maior qualidade que tu achas que o empresário deve ter para ter toda essa loucura? Tem que ser uma pessoa ambiciosa, tem que ter ambição. A partir daí depois vêm todos uns outros conjuntos. A ambição depois se calhar leva à resiliência, leva à capacidade de se reinventar, ou seja, não é fácil de facto, porque toda a conjuntura na qual nós nos movimentamos é cada vez mais exigente, os temas sobre os quais uma pessoa tem que estar informado, elucidado. Portanto, e também aí, hoje em dia, nada se faz sem parcerias, sem termos os parceiros certos à nossa volta que nos apoiem também na nossa própria atividade. Não é? Portanto, isso também é fundamental, porque sozinho tudo é mais difícil. Sim. Muito bem. Partilha connosco o melhor conselho que recebeste ao longo da tua vida. Não tem que ser só neste período, ao longo da tua vida. Se calhar aí vou um bocado ao fundo do baú e vou àqueles valores que recebi, penso que desde muito novo, e que não tem que ser forçosamente negativo, que é humildade. Bem, queres partilhar connosco um livro, um hábito ou uma rotina importante que tu tenhas e que faças todos os dias? Todos os dias faço por ter um dia diferente do dia anterior. Rotinas para mim, apesar de serem muito confortáveis normalmente quando estamos em rotinas estamos dentro da nossa zona de conforto, mas eu funciono bem por desafios e por adrenalina e, e gosto de lidar com coisas novas, sem dúvida. Portanto, isso é ter essa predisposição. Tenho-a tido até ao dia 2, não me canso e felizmente isso não me falta porque as áreas onde me mantenho ativo ao longo do dia são muitas e, portanto, o telemóvel está em permanente atualização, os telefonemas, as conversas, as reuniões. Ontem fiz uma coisa ao final do dia que nunca tinha feito na minha vida e que adorei, foi participar numa prova de orientação urbana, Uhum. andar com o mapa e com o chipzinho a picar os pontos eh, por onde se passa, portanto, mais um desafio, mais uma excelente ideia de um grupo aqui da Figueira da Foz em pôr as pessoas a mexerem-se, a caminhar, a correr, porque aquilo depois já há vários graus, vários níveis de Boa. dificuldade e via-se ali, foram centenas de pessoas e via-se famílias inteiras, com os miúdos pequenos, a correrem para um lado, para o outro, tudo desorientado, ninguém sabia onde é que estavam os pontos, mas, por exemplo, isso foi uma coisa que ontem calcei as sapatilhas e vou assim, "Epá, pronto, vamos deixar aqui o escritório um bocado mais cedo e vamos participar de uma atividade dessas." E foi muito interessante. Nós temos o hábito de estarmos receptivos às coisas novas que nos chegam e aceitá-las naturalmente e ir com elas, não é? Eu acho que existe muito isso, as pessoas não criam esse hábito de aceitar as coisas novas. E, Pois, se calhar um dos temas é que as pessoas deixam-se apanhar um bocado por esta ratoeira da rotina, não é? Porque acaba por ser mais facilitador. A semana passa, depois há pessoas que querem aquele boost de saída de rotina ao fim de semana e depois sim, volta-se ao mesmo, e eu julgo que isso pode ser uma armadilha. Portanto, acho que esta predisposição para para se lidar com coisas novas, que nos desafiem, que nos desafiem a pensar de maneira e agir por vezes de maneira diferente, acho que é muito importante. Um dos livros, estavas a perguntar por livros, epá, tive a oportunidade de ler muita coisa, mas um dos livros que mais me marcou, ainda durante a minha atividade enquanto bancário, era uma coisa que se chamava algo do género, Como comer sapos ao pequeno almoço. mas estou a procurar, não conheço. E é um ensinamento brutal, porque lá está, quer dizer, eu quando chegava de manhã ao meu local de trabalho tinha ali aqueles cestos de papel
amontoados e os sapos maiores eram os que tendiam a ficar sempre lá porque eu nunca os comia, não é? Lógico. E o tempo ia passando e aquilo ia aumentando, quer dizer, por vezes só quando havia uma ameaça de tiro ou de fuzilamento é que lá se tinha que pegar no sapo e comer o sapo. E quem tiver a capacidade de fazer um bocadinho diferente e eventualmente não fazer aquilo que tendencialmente todos nós enquanto seres humanos que fazemos, neste exemplo é tratarmos daquelas coisas que são mais rápidas de tratar e de arrumar e de repente conseguimos ali despachar 10 coisas, mas aquele sapo que lá está há um mês já está do tamanho de um boi, não é? Não tarda muito. Muito bem, Elise. E para terminar, uma última pergunta que eu gosto muito de fazer, que é: partilha connosco uma aprendizagem que tu gostarias de ter tido mais cedo. Sim, a aprendizagem no fundo era que eu se eu pudesse ter aprendido mais cedo era esta faceta de trabalhar por conta própria, que foi sempre uma coisa que esteve na minha mente desde o tempo da escola, da faculdade, sempre me motivou um pouco, mas depois a realidade da vida acaba por nos empurrar por vezes para outras situações e o facto de ter tido a oportunidade de, no início dos anos 90, poder ir trabalhar para um banco, que na altura aquilo era um emprego para o resto da vida. Quem entrasse na banca estava feito, estava arrumado, estava tratado, portanto era só gerir ali o tal dia a dia. E foi isso um bocadinho que aconteceu, ou seja, a vida acabou por me empurrar para uma realidade diferente daquela que eu no fundo sentia que era o bichinho que estava dentro de mim, que era fazer algo por conta própria, criar, desenvolver algo por conta própria. Mas pronto, é como há pouco também estava a dizer, foi um ensinamento brutal, foi uma escola fabulosa ter passado pela banca e penso que isso também me proporcionou um know-how diferente quando peguei já com Lógico. 53 anos no tema de desenvolver uma atividade por conta própria. Muito bem, Elísio. O tempo passa, o tempo que passou, foi extremamente interessante conhecer-te melhor, saber quem é o Elísio, quem é que está por trás da intervenção de crédito e tudo aquilo que faz. E, portanto, antes de mais, um obrigado pela tua partilha e por aquilo e pelos inputs que deste e que certamente vão ajudar muitas pessoas na comunidade. Obrigado por ter estado connosco neste episódio do Ideias com Voz. Se também procura crescer rodeado das pessoas certas, conheça a Parcerias de Negócio e voltamos para a semana com mais histórias, mais empresários e mais oportunidades também para todos. Até para a semana.